O carrasco não segura um machado. Ele segura um par de tenazes de ferro em brasa. No campo fora de Munique, a multidão de 10.000 pessoas se cala. Eles sabem que esta não será uma morte rápida. No cadafalso, uma mulher chamada Anna Pappenheimer ajoelha-se. Seu corpo já fragilizado por dias de tortura. Sua agonia final é ser forçada a ver seus 2 filhos adultos acorrentados a postes próximos. Observe o que vem a seguir. O carrasco estende a mão para o peito dela. As tenazes se fecham. O som que rasga o silêncio não é um grito, mas algo pior. O som de uma alma percebendo que a misericórdia abandonou completamente este mundo. Isso nunca foi sobre justiça. Foi um espetáculo público de crueldade, um aviso escrito em carne chamuscada para aterrorizar uma nação. Este nível de crueldade orquestrada não acontece por acaso. Precisa ser construído, pedaço por pedaço, agonizante. Para entender como uma família comum, os Pappenheimers, pôde se tornar a peça central do mais infame julgamento de bruxas da Alemanha, devemos descobrir a conspiração política que exigia não apenas suas mortes, mas sua aniquilação absoluta. Antes de mergulharmos na nossa história, convido você a se inscrever no canal. É a maneira mais segura de se juntar a nós em cada futura exploração pelos recantos esquecidos do passado. A história da família Pappenheimer começa com os mortos. Na pequena cidade bávara onde Anna cresceu, seu pai era o homem que todos precisavam, mas ninguém queria ver. Ele era o coveiro, aquele que lidava com cadáveres, que tocava a morte com as próprias mãos. Em um mundo onde a superstição era mais profunda que a fé, isso o tornava, e a toda sua família, permanentemente impuros. Imagine a jovem Anna, talvez com 6 ou 7 anos, caminhando pela praça do mercado. As outras crianças se dispersam como se ela carregasse a peste. Mães puxam seus pequenos para perto, sussurrando orações de proteção. O padeiro se recusa a entregar-lhe o pão diretamente, em vez disso, deixando-o cair no balcão e recuando. É isso que significa nascer na sombra. Ser marcado desde o nascimento como algo menos que humano. Aqui está a questão sobre o isolamento social. Ele cria sua própria gravidade. Os excluídos encontram-se. E foi exatamente isso que aconteceu quando Anna conheceu Paulus. Ele era outro pária, outra alma marcada pela profissão de seu pai. Sua família limpava esgotos, lidava com resíduos, fazia os trabalhos que mantinham a sociedade funcionando, mas pelos quais a sociedade os desprezava. O casamento deles não foi apenas amor, embora, segundo todos os relatos, houvesse afeto genuíno entre eles. Foi sobrevivência. 2 pessoas que entendiam o que significava estar permanentemente à margem, permanentemente diferentes. Quando eles se apresentaram diante do padre, quando fizeram seus votos, estavam criando mais do que uma união. Estavam construindo uma fortaleza de 2 contra um mundo que já os havia rejeitado. Os primeiros anos trouxeram filhos. Primeiro Simon, depois o pequeno Gumprecht e finalmente o caçula, Michel. A cada nascimento, Anna e Paulus devem ter sentido aquela mistura de alegria e pavor que acompanha o ato de trazer nova vida a um mundo hostil. Estes não eram apenas seus filhos. Eram mais almas nascidas na sombra, mais vidas que levariam a mancha do status intocável de seus pais. E é aqui que a tragédia realmente começa a tomar forma. Porque ser pobre na Baviera na virada do século XVII já era perigoso o suficiente. A Guerra dos 30 Anos estava se formando. As tensões religiosas estalavam em cada cidade e vila. O medo pairava no ar como fumaça. Mas ser pobre e ritualisticamente impuro, ser a família que todos já associavam à morte e à imundície, essa combinação se mostraria catastrófica. Os Pappenheimers
Tentaram construir uma vida. Paulo aceitava qualquer trabalho que pudesse encontrar. Consertar coisas, carregar fardos, qualquer coisa que não exigisse aceitação social. Ana criou os filhos, ensinando-os a manterem-se discretos, a serem invisíveis, a sobreviver. Eles se mudavam frequentemente, sempre nas margens, sempre um passo à frente da destituição completa. Mas o isolamento gera desconfiança quando você já é visto como manchado. Cada infortúnio na comunidade começa a se voltar contra você. Uma vaca morre inesperadamente. As pessoas lembram que a filha do coveiro passou por aquele campo. Um poço seca. Alguém se lembra de ter visto Paulo perto dele na semana anterior. Não eram acusações ainda, apenas sussurros, olhares. A lenta acumulação de uma inquietação que eventualmente se cristalizaria em algo monstruoso. A família sobreviveu por anos dessa forma, existindo nos espaços entre a sociedade legítima. Eles viviam em aposentos precários nas bordas das cidades, nas áreas onde ninguém mais queria estar. Eram as pessoas invisíveis da Baviera. Necessárias, mas desprezadas. Humanas, mas não o suficiente. E o que torna a história deles tão comovente é isto. Eles estavam apenas tentando viver. Em todos os registros, em todos os relatos, não há evidência de qualquer ilegalidade além do crime da pobreza e do infortúnio de nascer. Eram uma família como qualquer outra, com pais que amavam seus filhos e filhos que confiavam em seus pais. Compartilhavam refeições, contavam histórias, enfrentavam dificuldades juntos. A sentença de morte social imposta a eles no nascimento deveria ter sido tragédia suficiente. Deveria ter sido seu único fardo. Mas na Baviera, em 1600, ser um excluído não era apenas desconfortável ou limitante. Estava prestes a se tornar uma sentença de morte no sentido mais literal. Os Pappenheimers ainda não podiam saber, mas sua própria existência os havia marcado como vítimas perfeitas para um horror além da imaginação. Eles estavam prestes a aprender que, em um mundo dominado pelo medo e pela superstição, ser ninguém significava que você poderia ser transformado no monstro de qualquer um, mas ser rejeitado pela sociedade era uma coisa. Em breve, a sua própria existência se tornaria um crime. Para a família Pappenheimer, cada som do mundo exterior era uma ameaça potencial. Por volta de 1590, a Baviera havia tornado a própria pobreza ilegal. Os pobres errantes, os mendigos, as famílias sem residência permanente. Eles não eram mais apenas indesejados. Eram criminosos. E os Pappenheimers, sempre se mudando de cidade em cidade em busca de trabalho e sobrevivência, se encaixavam perfeitamente nessa categoria. Imagine a tensão constante. Cada vez que Paulo deixava seu abrigo temporário para encontrar trabalho diário, cada vez que Ana se aventurava com os filhos para pedir comida, eles estavam cometendo um crime punível com prisão, ou pior. O som dos cascos de cavalos nas pedras do calçamento fazia os corações dispararem. Era apenas um mercador passando? Ou era a guarda da cidade? Agora você precisa entender o que a desesperança faz às pessoas. Ela as leva a correr riscos que parecem insanos do conforto da segurança. Uma noite, com os filhos chorando de fome, Paulo tomou uma decisão que assombraria a família para sempre. Ele ouviu falar de um emprego, trabalho estável que pagava salários reais. A pegadinha? Era o pior emprego imaginável: limpar latrinas. Os lidadores de resíduos da Baviera não eram apenas pobres. Eles estavam absolutamente no fundo da escada social. Trabalhavam à noite, movendo-se na escuridão para esvaziar as fossas e latrinas dos habitantes da cidade. Eles literalmente lidavam com imundície humana, e essa imundície pegava neles na mente de todos que encontravam. Mas era trabalho.
era sobrevivência. E foi assim que a família obteve seu nome, Pappenheimer. Não seu nome verdadeiro, mas um rótulo, uma marca que os designava como os mais baixos dos baixos. Em alguns relatos, vinha do papel usado em latrinas. Em outros, era uma corrupção de um nome de lugar. Mas a origem não importa tanto quanto o que significava. Você é imundície. Você lida com imundície. Você é o que você lida. Imagine o rosto de Ana quando Paulo voltou para casa com a notícia. O alívio de ter uma renda estável em conflito com o horror do que isso significava. Seus filhos agora também carregariam esse estigma. O pequeno Michel, malmente velho o suficiente para entender, cresceria como o filho do Pappenheimer. O lidador de resíduos, aquele que rasteja à noite, a coisa que pessoas decentes não reconheciam à luz do dia. O trabalho significava que eles poderiam se estabelecer em um lugar, pelo menos temporariamente. Eles encontraram alojamento, se é que se podia chamar assim, na pior parte da cidade, onde o cheiro das curtumes se misturava com o fedor de pobreza e desespero. Mas mesmo essa estabilidade era uma ilusão, porque agora eles não eram apenas excluídos. Eram excluídos visíveis. Tinham um título, um papel, uma presença na comunidade sobre a qual as pessoas podiam focar seu desgosto. O trabalho em si era extenuante e degradante. Paulus saía ao cair da noite, envolvendo-se em pano grosso, carregando as ferramentas de seu ofício. Ele se movia de casa em casa, de propriedade em propriedade, descendo nas fossas onde o lixo humano se acumulava. O som de sua pá arranhando a pedra, o respingo de imundície sendo carregado em carroças, esses se tornaram a trilha sonora das noites da família. Mas aqui está o que os registros históricos não capturam: os pequenos momentos de humanidade em meio a essa degradação. Ana mantendo as crianças quietas para que Paulo pudesse dormir durante o dia. A família compartilhando suas parcas refeições, encontrando alegria em pequenas coisas. Um dia de mendicância bem-sucedido. Uma palavra gentil de um estranho, o simples fato de estarem juntos. As crianças cresceram marcadas pela profissão do pai. Outras crianças jogavam pedras, as chamavam de nomes que doíam mais que qualquer golpe físico. Pappenheimer. Pappenheimer. O cântico o seguia por toda parte. Simon, o mais velho, aprendeu a revidar. Gumprecht ficou quieto, retraído. O pequeno Michel agarrava-se às saias da mãe, sem entender por que o mundo parecia tão cruel. E através de tudo isso, o medo permaneceu, porque ser um lidador de resíduos legal era malmente melhor do que ser um mendigo ilegal. Um pagamento de imposto atrasado, uma queixa de um cidadão, uma noite em que Paulo estava muito doente para trabalhar. Qualquer uma dessas coisas poderia enviá-los de volta às estradas, de volta a serem criminosos simplesmente por existirem. A família trocara uma forma de morte social por outra. Eles eram agora os párias oficiais, os intocáveis reconhecidos. Tinham nomes, endereços, um lugar na comunidade, mas esse lugar era no fundo, na escuridão, lidando com os resíduos de seus superiores. Eles eram agora os bichos-papões oficiais da cidade, trabalhando na escuridão. Não tinham ideia de que um monstro real estava prestes a pronunciar seus nomes. Tudo começou com um ladrão capturado. Um homem desesperado em uma cela disposto a dizer qualquer coisa para salvar a própria pele. O ano era 1600, e em uma prisão de Munique, um criminoso condenado enfrentava seus interrogadores. Ele fora apanhado em flagrante, e a execução pairava. Mas as autoridades lhe ofereceram um acordo: dar-lhes informações sobre outros crimes, outros criminosos. E talvez a misericórdia pudesse ser encontrada. O ladrão, cujo nome a história mal registra, começou a falar e falar e falar.
A princípio, suas confissões eram mundanas. Ele nomeou cúmplices em roubos, apontou o dedo para outros ladrões. Mas seus interrogadores queriam mais. Em uma era onde cada infortúnio era culpado de forças das trevas, eles o pressionaram sobre feitiçaria, sobre adoração ao diabo, sobre os assassinatos de crianças que atormentavam os pesadelos parentais. E foi então que o ladrão pronunciou o nome que condenaria uma família inteira: Pappenheimer. A acusação que ele arquitetou foi uma obra-prima de invenção grotesca. Os Pappenheimers, ele alegou, não eram apenas lidadores de resíduos. Eram assassinos em série que perseguiam mulheres grávidas. Eles as assassinavam por seus filhos não nascidos. E é aqui que a mentira se tornou tão monstruosa que ganhou vida própria. Eles usavam esses bebês não batizados para criar velas mágicas. Velas que, quando acesas, tornariam invisível qualquer um que as carregasse. Velas feitas da gordura derretida de bebês inocentes. Pense no gênio diabólico desta mentira. Ela combinava o pior pesadelo de todos os pais com as superstições da época. Pegou uma família já associada à imundície e à escuridão e a transformou em algo saído de um pesadelo. Os lidadores de resíduos que trabalhavam à noite se tornaram monstros que caçavam à noite. Os interrogadores inclinaram-se para a frente. Era exatamente isso que queriam ouvir. Não porque necessariamente acreditassem a princípio, mas porque era tão sensacional, tão horripilante, que justificaria qualquer coisa que fizessem a seguir. O ladrão, percebendo o interesse deles, elaborou. Os Pappenheimers faziam isso há anos. Dezenas de vítimas, talvez centenas. Tinham uma rede inteira de cúmplices. Encontraram-se com o próprio diabo. Agora é preciso entender a psicologia em jogo aqui. A Baviera, em 1600, era um barril de pólvora de tensão religiosa e ansiedade social. A Contra-Reforma Católica estava em pleno andamento. Protestantes e católicos se viam com profunda desconfiança. Histórias de bruxas e adoradores do diabo forneciam um inimigo comum, algo contra o qual todos poderiam se unir. E quem melhor para preencher esse papel do que uma família de excluídos que todos já desprezavam? A confissão do ladrão se espalhou entre as autoridades como um incêndio. Aqui estava aí a resposta para cada morte inexplicada, cada pessoa desaparecida, cada criança natimorta. Os Pappenheimers, claro, aqueles que lidavam com a imundície da cidade na escuridão, que viviam nas margens, que sempre foram algo menos que humano aos olhos do público. Fazia sentido perfeito e horrível. Mas aqui está a parte verdadeiramente aterrorizante. A acusação era tão extrema, tão detalhada, tão horripilante, que criou sua própria credibilidade. Certamente ninguém inventaria algo tão grotesco. Certamente deve haver alguma verdade nisso. A própria monstruosidade da mentira tornou-se sua própria prova. As autoridades não investigaram. Não procuraram por evidências. Por que o fariam? Eles tinham uma confissão de um criminoso que nada tinha a ganhar mentindo. Ou assim eles diziam a si mesmos. Eles tinham um conjunto perfeito de suspeitos nos Pappenheimers. E o mais importante, eles tinham um crime tão sensacional que resolvê-lo traria glória a todos os envolvidos. A notícia começou a se espalhar para além dos muros da prisão. Sussurros no mercado, conversas sussurradas em tavernas. A história crescia a cada relato. Os Pappenheimers não estavam apenas matando mulheres grávidas agora. Eles estavam conduzindo rituais satânicos. Não estavam apenas fazendo velas, estavam vendendo-as para uma rede inteira de criminosos e bruxas. A família que tinha sido meramente desprezada estava se transformando em algo completamente diferente. A maior ameaça da Baviera. E enquanto isso,
A família Pappenheimer continuava sua existência miserável, completamente alheia ao fato de que seus nomes eram falados nos salões do poder. Paulus ainda limpava latrinas. Anna ainda lutava para alimentar seus filhos. Simon, Gumprecht e o pequeno Michel ainda enfrentavam as humilhações diárias de seu status. Eles não tinham ideia de que a mentira desesperada de um ladrão condenado acabara de acender um pavio que explodiria o mundo deles. A acusação era tão monstruosa que criou sua própria realidade. E, infelizmente para os Pappenheimers, ela acabara de chegar aos ouvidos do homem mais poderoso da Baviera. Enquanto a família Pappenheimer era arrastada de uma taverna imunda em correntes, a um mundo de distância, um homem em um palácio opulento procurava um exemplo. O Duque Maximiliano I da Baviera era um homem com ambições que se estendiam muito além de suas fronteiras. Ele queria ser o campeão da Contra-Reforma Católica, o defensor da fé, o governante que restauraria a ordem em um mundo caótico. Mas ele tinha um problema. Seus súditos estavam inquietos, ansiosos, cheios de medo sobre bruxas e demônios e o colapso da ordem social. Ele precisava de algo dramático, algo que mostrasse seu poder e sua piedade em um golpe decisivo. Quando o relatório sobre os Pappenheimers chegou à sua mesa, Maximiliano deve tê-lo visto como um presente do próprio Deus. Aqui estava a oportunidade perfeita. Uma família de excluídos acusada dos crimes mais hediondos imagináveis. Sem parentes poderosos para objetar. Sem status social para complicar as coisas. Apenas um grupo de refúgio humano que poderia ser transformado em uma lição para toda a Baviera. A prisão aconteceu ao amanhecer. Imagine a cena. Paulus cambaleando para fora da taverna onde a família se abrigara, ainda atordoado pela exaustão após uma noite de trabalho. O trovão das botas nas pedras do calçamento, soldados em armadura completa, muito mais do que o necessário para prender uma família de mendigos. Os gritos das crianças enquanto eram arrancadas dos braços da mãe. Ana lutou contra eles. Claro que sim. Os registros históricos notam que ela teve que ser subjugada, que ela praguejou, cuspiu e arranhou como um animal selvagem. Mas que mãe não o faria, vendo homens armados apreendendo seus filhos? O pequeno Michel, com apenas 10 anos, agarrou-se às suas saias até que um soldado o arrancou. Gumprecht tentou correr, mas foi apanhado em poucos passos. Simon, o mais velho, ficou congelado, talvez entendendo melhor do que os outros que a resistência era fútil. Os vizinhos observavam das janelas e portas. Alguns fizeram o sinal da cruz, outros se viraram, mas ninguém interveio. Quem se atreveria? E, mais importante, quem se arriscaria pelos Pappenheimers? Eles foram presos não como pessoas, mas como símbolos, e todos entenderam isso instintivamente. Enquanto isso, em seu palácio, Maximiliano já planejava o julgamento espetáculo. Este não seria um assunto tranquilo em um tribunal local. Seria um espetáculo, uma demonstração de justiça divina que ecoaria por toda a Europa. Ele pessoalmente ordenou que os melhores interrogadores fossem trazidos, que nenhum custo fosse poupado na extração de confissões. A culpa dos acusados nunca esteve em questão. A única questão era como fazer sua culpa servir ao maior propósito político. Aqui está o cálculo frio que selou o destino da família. Maximiliano precisava que eles fossem culpados de mais do que apenas assassinato. Assassinos comuns não serviriam aos seus propósitos. Ele precisava de adoradores do diabo, uma vasta conspiração, prova de que o próprio Satanás estava se movendo contra a Baviera e que apenas o punho de ferro do duque poderia proteger os fiéis. Os Pappenheimers seriam as estrelas deste alto de moralidade, soubessem eles suas falas ou não. A família foi separada imediatamente. Este era o procedimento padrão, mas servia a um propósito mais sombrio.
Sozinho, aterrorizado, cada membro da família estaria mais vulnerável ao que viria a seguir. Paulus foi jogado na prisão masculina, Ana em uma cela malmente grande o suficiente para se deitar. As crianças, e este detalhe deve gelar o seu sangue, as crianças foram alojadas com criminosos endurecidos que foram encorajados a aterrorizá-los com histórias do que acontecia com a cria de bruxa. A máquina da justiça começou a moer. Mas a justiça nada tinha a ver com isso. Cartas voavam entre o palácio e a prisão. Maximiliano queria atualizações. Ele queria confissões. Ele queria nomes de cúmplices. Acima de tudo, ele queria um show que demonstrasse seu poder e piedade a rivais e súditos por igual. Os Pappenheimers haviam deixado de ser seres humanos no momento em que aquele ladrão pronunciou seus nomes. Mas agora, eles nem eram criminosos em qualquer sentido real. Eram adereços em um teatro político. Seus corpos logo seriam a tela na qual Maximiliano escreveria sua mensagem de autoridade e devoção religiosa. Pense na eficiência monstruosa de tudo isso. Uma família que ninguém sentiria falta. Acusações tão sensacionais que capturariam a atenção do público. Um governante que precisava demonstrar seu poder. Os Pappenheimers estavam na interseção de todas essas forças e seriam esmagados por elas. Os Pappenheimers não eram mais pessoas. Eram adereços em uma peça macabra, e o roteiro estava prestes a ser escrito em seus corpos com instrumentos de tortura. No silêncio de pedra da câmara de tortura, a verdade não importa. A única coisa que importa é fazer a dor parar. O interrogatório da família Pappenheimer começou com o que as autoridades chamaram de mostra dos instrumentos. Eles trouxeram cada membro da família, um por um, para uma câmara de pedra sob a prisão de Munique. As paredes eram forradas com dispositivos projetados por mentes distorcidas com o único propósito de criar agonia insuportável. O potro de tortura, os espreme-polegares, as botas que esmagavam as pernas, as tenazes que brilhavam em brasa do braseiro. Começaram com Paulus. A lógica era fria. Quebre o pai e a família o seguirá. Eles o despiram, rasparam seu corpo. Procedimento padrão para procurar marcas do diabo. E então começaram. Primeiro vieram os espreme-polegares, apertados lentamente até os ossos começarem a estalar. Quando ele insistiu em sua inocência, passaram para as botas, dispositivos de madeira que comprimiam as pernas até a circulação parar e o tecido começar a morrer. Mas Paulus aguentou por horas, talvez até dias. Ele manteve a verdade. Eles eram apenas uma família pobre. Não haviam prejudicado ninguém. Não sabiam nada de magia, ou demônios, ou crianças assassinadas. Os interrogadores, frustrados, decidiram escalar. Trouxeram Ana. Agora, imagine Paulus, quebrado e sangrando, observando enquanto se preparavam para torturar sua esposa. Os interrogadores sabiam exatamente o que estavam fazendo. A dor física tem limites. Mas assistir alguém que você ama sofrer, isso quebra as pessoas de maneiras que nenhum instrumento pode igualar. Eles posicionaram Ana onde Paulus pudesse ver seu rosto, pudesse ouvir cada som que ela fazia. Os registros históricos são deliberadamente vagos sobre o que exatamente foi feito a Ana, mas sabemos que foi metódico, crescente e projetado para quebrar não apenas seu corpo, mas sua vontade. E mais importante, foi projetado para quebrar Paulus por procuração. Cada grito de Ana era pior do que qualquer tortura que pudessem infligir diretamente a ele. E foi aqui que a confissão começou a tomar forma, não como verdade, mas como a única moeda que poderia comprar misericórdia. Paulus começou a falar. Sim, eles haviam matado. Sim, eles haviam feito velas com gordura de bebê. Os interrogadores, finalmente conseguindo o que queriam, pressionaram por detalhes.
Quantos haviam matado? Onde? Quando? Como? Os números que surgiram eram estarrecedores. 400 crianças. 400. O absurdo do número deveria ter sido prova da falsidade da confissão. Quando uma família lutando para sobreviver teria tempo para assassinar 400 crianças? Como uma onda massiva de crimes passaria despercebida? Mas a lógica não tinha lugar naquela câmara de pedra. Os interrogadores os instruíram, moldaram suas confissões em uma narrativa que se encaixava nas necessidades políticas do momento. Precisavam de detalhes específicos sobre rituais satânicos. Então os Pappenheimers os forneceram. Precisavam de uma conspiração que justificasse o medo generalizado. Então os Pappenheimers inventaram uma. Cada sessão adicionava novas camadas à ficção, novos horrores que a família recordava quando a dor se tornava insuportável. A confissão de Ana foi particularmente detalhada. Sob tortura, ela admitiu ter voado pela noite em um garfo demoníaco, moer os ossos de bebês para pós mágicos e ter coito sexual com demônios. A confissão era tão elaborada, tão cheia de detalhes impossíveis, que hoje parece o sonho febril de uma mente destruída pela dor. Mas em 1600 era considerada verdade absoluta. As crianças não foram poupadas. Mesmo o pequeno Michel, com apenas 10 anos, foi submetido à tortura leve, o que quer que isso significasse para uma criança. Os registros misericordiosamente não especificam, mas sabemos que ele também confessou, admitindo ter ajudado seus pais, ter participado de seus supostos crimes. A visão de seus pais quebrados e sangrando, as ameaças do que aconteceria a eles, o isolamento e o terror, tudo isso se combinou para tornar até mesmo as crianças cúmplices na escrita desta ficção de horror. Ao final, os Pappenheimers haviam confessado ser monstros além da imaginação. Eles haviam concordado com todas as acusações, embelezado cada detalhe que seus torturadores sugeriram, criado uma mitologia do mal que assombraria a Baviera por gerações. As confissões foram escritas, assinadas com mãos que malmente conseguiam segurar uma caneta, seladas com a autoridade da dor e do medo. Os interrogadores tinham o que queriam: uma narrativa completa de crime diabólico que justificava tudo o que viria a seguir. Os Pappenheimers haviam sido transformados de uma família pobre nos autores da sua própria destruição, sua agonia traduzida na ficção que os mataria. Eles haviam confessado ser monstros. Mas a máquina ainda não havia terminado com eles. Agora exigia que ela fosse alimentada com mais vítimas. Imagine a corrupção máxima. Ser forçado a destruir outros apenas para ganhar um único momento de paz da sua própria agonia. Os interrogadores não se contentaram apenas com a família Pappenheimer. Uma conspiração de 5 pessoas não criaria a sensação que o Duque Maximiliano precisava. Eles precisavam de uma rede, uma teia de mal que justificasse uma ação generalizada e demonstrasse o poder do Duque para extirpar a corrupção. Então eles voltaram para aquela câmara de pedra com uma nova exigência: nomes. Paulus jazia no chão de sua cela, suas pernas inúteis das botas, suas mãos mutiladas dos parafusos. O interrogador entrou com um jarro de água, apenas água, mas para um homem que não bebia há dias, poderia muito bem ter sido ouro. O interrogador tornou a barganha explícita. Um nome, um gole. Um nome de um cúmplice em seus supostos crimes, e Paulus poderia umedecer seus lábios rachados. Pense naquele momento. A degradação absoluta de ser reduzido a trocar vidas humanas por água. Paulo sabia que essas pessoas eram inocentes. Ele sabia porque ele era inocente, porque a confissão inteira era uma fabricação nascida da agonia. Mas seu corpo gritava por alívio, e sua mente havia sido estilhaçada por semanas de tortura.
O primeiro nome saiu quase como um sussurro, uma vizinha que uma vez lhes mostrara gentileza. O interrogador sorriu, permitiu um pequeno gole, então exigiu outro nome, e outro, e outro. Cada nome comprava um momento de alívio, água, um afrouxamento das amarras, um breve alívio da tortura ativa. Mas cada nome também adicionava outro elo à corrente de destruição. Ana enfrentou a mesma barganha do diabo. Disseram-lhe que Paulo já havia nomeado dezenas de cúmplices. Por que proteger pessoas que já estavam condenadas? Por que sofrer por aqueles que logo sofreriam de qualquer forma? E ela não queria ver seus filhos novamente? Ela não queria que o sofrimento deles terminasse? Tudo o que ela tinha que fazer era confirmar os nomes que Paulo havia dado e adicionar alguns dos seus. As crianças foram manipuladas de forma diferente. Disseram-lhes que seus pais haviam confessado tudo, que reter nomes apenas irritaria ainda mais a Deus. O pequeno Michel, confuso e aterrorizado, começou a nomear todos em quem conseguia pensar. O padeiro que uma vez lhes dera pão amanhecido, o taberneiro que os deixara abrigar da chuva, até mesmo outras crianças mendigas que haviam encontrado nas estradas. Os interrogadores registraram cuidadosamente cada nome. Fizeram referências cruzadas, procurando padrões, construindo seu caso para uma conspiração satânica massiva no coração da Baviera. Quando os Pappenheimers ficaram sem nomes que realmente conheciam, os interrogadores sugeriram alguns. E a mulher do moleiro? Você não disse que a viu em um encontro? E a família torturada, desesperada por qualquer aprovação, qualquer misericórdia, concordava. Sim, a mulher do moleiro, claro. Quando a nomeação terminou, mais de 400 pessoas haviam sido implicadas. 400 almas marcadas para investigação, interrogatório, possivelmente tortura e morte. Tudo porque uma família desesperada fora forçada a trocar nomes por água, por um momento sem dor, pela falsa promessa de que a cooperação poderia salvá-los. O vírus da acusação se espalhou daquela câmara de tortura como ondulações em um lago envenenado. Alguns dos nomeados fugiram imediatamente, sua fuga tomada como prova de culpa. Outros foram presos e, sob tortura, também começaram a nomear nomes. A ficção que os Pappenheimers haviam sido forçados a criar ganhou vida própria, crescendo e mutando a cada nova vítima. Mas aqui está a parte mais desoladora. Os Pappenheimers sabiam o que tinham feito. Em seus poucos momentos de lucidez, entre as sessões de tortura, devem ter sido assombrados pelos rostos daqueles que haviam condenado. Eles haviam sido transformados de vítimas em vetores de destruição, sua dor transformada em arma contra inocentes como eles. Os interrogadores tiveram sucesso além de seus sonhos mais selvagens. Pegaram a agonia de uma família e a transformaram em uma ferramenta de perseguição em massa. Os Pappenheimers lhes deram tudo: confissões, detalhes, nomes. A conspiração que o Duque Maximiliano queria agora existia no papel, assinado e selado, pronto para ser apresentado ao mundo. A máquina de perseguição estava totalmente operacional agora, moendo vidas com eficiência burocrática. E em seu coração estavam os Pappenheimers, quebrados e esvaziados, tendo cumprido seu propósito como as sementes de um pânico fabricado. Eles entregaram mais de 400 nomes, selando os destinos de inúmeros outros. O julgamento foi um sucesso. Agora, tudo o que restava era o espetáculo público de sua aniquilação. A execução de Paulus Pappenheimer não foi justiça. Foi uma performance meticulosamente coreografada de sadismo, projetada para o máximo efeito público. 29 de julho de 1600. O amanhecer rompeu sobre Munique com o som de tambores e sinos de igreja. Não seria uma simples execução.
O duque Maximiliano havia ordenado um espetáculo que seria lembrado por gerações. Trabalhadores passaram dias preparando a rota da prisão até o local de execução, montando barreiras para controlar a enorme multidão esperada. A família Pappenheimer foi acordada antes do amanhecer. Foram lavados, vestidos com as camisas brancas dos condenados e preparados para sua última jornada. Mas primeiro, houve mais um ato de crueldade. As autoridades os reuniram uma última vez. Paulus, Anna, seu filho adulto Simon e os meninos mais novos, Gumprecht e Michel. Eles foram autorizados a se ver, a dizer adeus, sabendo que dentro de horas morreriam diante de dezenas de milhares. A procissão começou às 6h da manhã. Paulus foi colocado em uma carroça, suas pernas quebradas incapazes de sustentá-lo. Mas isso não era misericórdia, era praticidade. Eles o precisavam consciente e ciente para o que estava por vir. Anna e Simon caminhavam, correntes tilintando a cada passo. Os meninos mais novos eram carregados por guardas, seus pequenos corpos sobrecarregados pela situação. Ao longo da rota de 2 milhas, os assistentes do carrasco haviam montado estações. Em cada uma nova tortura era infligida a Paulus enquanto a multidão assistia. Primeiro vieram as tenazes, aquecidas até ficarem em brasa, arrancando pedaços de carne de seus braços e peito. O cheiro de carne queimada encheu o ar. Paulus gritou, mas a procissão nunca parou. Aquilo era teatro, e o show devia continuar. Na segunda estação, eles rasgaram suas pernas com as tenazes. Na terceira, suas costas. Cada ferida era calculada para causar dor máxima sem matá-lo. O carrasco era um profissional. Ele sabia exatamente o quanto o corpo humano podia suportar. Entre as estações, padres caminhavam ao lado da carroça, instigando Paulus a se arrepender, a abraçar a Deus antes de sua morte. A ironia não passou despercebida a ninguém. Eles o estavam torturando em nome do mesmo Deus que exigiam que ele abraçasse. A reação da multidão foi mista. Alguns aplaudiam cada nova tortura, tomados pela sede de sangue do momento. Outros observavam em silêncio horrorizado, talvez reconhecendo que isso poderia acontecer com eles, com suas famílias, se um dia caíssem em desgraça com as autoridades. Crianças eram erguidas nos ombros para ver melhor, para aprender o que acontecia àqueles que conviviam com o diabo. Anna foi forçada a assistir a tudo. Isso também foi calculado. Sua tortura era psicológica, vendo seu marido sistematicamente destruído, sabendo que seu próprio destino não seria melhor. Simon estava ao lado dela, e os registros notam que ele tentou confortar sua mãe mesmo enquanto enfrentava a própria morte. Os meninos mais novos foram mantidos ligeiramente afastados, mas perto o suficiente para ouvir tudo, para entender o que estava acontecendo com o pai. Quando finalmente chegaram ao local de execução, Paulus estava mais morto do que vivo, mas a performance não havia terminado. Ele foi amarrado a uma roda, seu corpo quebrado exposto para todos verem. Em uma execução normal pela roda de quebrar ossos, o condenado receberia um golpe de misericórdia para encerrar seu sofrimento rapidamente. Mas Paulus foi negado até mesmo essa pequena graça. Ele foi deixado para morrer lentamente, cada respiração uma luta, cada momento uma agonia. O simbolismo era claro. Este homem era tão maligno, tão além da redenção, que não merecia misericórdia. A multidão deveria ver e lembrar que a justiça do duque Maximiliano era absoluta, que aqueles que ameaçavam a ordem social e espiritual enfrentariam sofrimento além da imaginação. Enquanto Paulus agonizava na roda, arquejando e gemendo, o carrasco preparava-se para o próximo ato. Anna foi trazida à frente, seus olhos fixos no marido moribundo.
As estacas estavam prontas, os fogos estavam acesos. Mas primeiro haveria mais uma performance, mais uma crueldade calculada projetada para gravar-se na memória de cada testemunha. A execução da família Pappenheimer estava entrando em seu ato final, e os piores horrores ainda estavam por vir. Tudo até agora fora prólogo. O que aconteceu a seguir garantiria que o nome Pappenheimer ecoaria pela história como sinônimo de assassinato judicial. Paulus estava morto. A multidão rugiu, e então o carrasco voltou seu olhar para Ana. O que ele fez a seguir foi projetado para estilhaçar a própria alma de sua família. Voltamos agora para onde começamos. Ana Pappenheimer amarrada à estaca, a lâmina do carrasco refletindo o sol da manhã. O corpo quebrado de seu marido ainda visível na roda. Um monumento grotesco à justiça do duque. Seus filhos observando com olhos que jamais se recuperariam dessa visão. O carrasco não acendeu imediatamente a pira. Primeiro veio a degradação final. Enquanto a multidão avançava, enquanto seus jovens filhos Michel e Gumprecht eram seguros firmemente pelos guardas, o carrasco rasgou a camisa de Ana. O que aconteceu a seguir foi um ataque à própria maternidade. A destruição simbólica do corpo que havia amamentado essas crianças, que havia sido seu primeiro conforto em um mundo cruel. Seus seios foram cortados e a carne mutilada foi forçada contra a boca de seus filhos em um escárnio da nutrição materna. A multidão caiu em silêncio. Mesmo em uma era de execuções públicas, isso era chocante. Isso não era apenas matar, era a aniquilação deliberada do laço sagrado entre mãe e filho. Michel, com apenas 10 anos, carregaria essa imagem pelo curto restante de sua vida. O rosto de Gumprecht, segundo uma testemunha, ficou em branco, como se sua mente simplesmente se recusasse a processar o que estava acontecendo. Só então eles acenderam os fogos. Ana Pappenheimer morreu não apenas como uma bruxa condenada, mas como uma mãe cujos momentos finais foram projetados para causar o máximo trauma aos seus filhos. As chamas subiram. A multidão começou a dispersar, mas o show não havia terminado. Simon, o filho mais velho, foi decapitado. Uma morte relativamente misericordiosa em comparação com a de seus pais. Mas a misericórdia era relativa neste pesadelo orquestrado. Ele morreu sabendo que seus pais haviam sido torturados até a morte, sabendo que seus irmãos mais novos o seguiriam, sabendo que o nome de sua família seria para sempre sinônimo de mal. As autoridades reservaram um destino especial para Michel. Aos 10 anos, ele era muito jovem para ser executado imediatamente. Mesmo a justiça do Duque Maximiliano tinha alguns limites. Em vez disso, eles o submeteram a algo possivelmente pior. Ele foi forçado a assistir a cada momento da destruição de sua família, com guardas garantindo que ele não desviasse o olhar, e oficiais registrando cuidadosamente suas reações, anotando-as para a posteridade. Após as execuções, Michel foi colocado sob a custódia de jesuítas que tentariam salvar sua alma. Ele foi rebatizado, recebeu um novo nome, e lhe diziam diariamente que seus pais eram monstros que mereciam seu destino. Por 3 meses, esta criança viveu em um purgatório de doutrinação religiosa e trauma. Mas as autoridades sempre pretenderam completar a destruição da linhagem Pappenheimer. Em 26 de novembro de 1600, Michel foi estrangulado e queimado. Um menino de 10 anos, assassinado pelo Estado pelo crime de ter nascido na família errada. Gumprecht teve o mesmo destino, embora os registros sejam menos claros sobre exatamente quando. O caso Pappenheimer enviou ondas de medo por toda a Baviera. Os 400 nomes extraídos sob tortura levaram a dezenas de outras prisões, mais torturas, mais execuções. Famílias inteiras fugiram em vez de arriscar a acusação.
O tecido social das comunidades se rasgou enquanto vizinhos se perguntavam quem poderia nomeá-los sob tortura. O duque Maximiliano conseguiu o que queria. Foi celebrado como um defensor da fé, um governante forte o suficiente para erradicar o mal. As execuções dos Pappenheimers tornaram-se lendárias, citadas como prova do perigo da feitiçaria e da necessidade de medidas severas. Mas aqui está o que devemos lembrar: os Pappenheimers eram inocentes. Eram uma família pobre, culpados de nada mais do que existir nas margens da sociedade. Seu verdadeiro crime foi serem impotentes quando o poder precisava de vítimas. Sua história não é sobre feitiçaria ou justiça. É sobre como o medo e a política podem transformar pessoas comuns em monstros e então destruí-las pela monstruosidade que lhes foi imposta. O nome Pappenheimer vive, mas não como eles teriam desejado. Ele vive como um lembrete de que a civilização está sempre a poucas acusações de distância da barbárie, que a justiça sem misericórdia se torna mera crueldade, e que a magia mais perigosa é o feitiço que nos faz ver demônios onde há apenas seres humanos desesperados. A família Pappenheimer, Anna, Paulus, Simon, Gumprecht e o pequeno Michel não eram bruxos, não eram assassinos, não eram monstros. Eram seres humanos que se tornaram vítimas de um sistema que precisava de bodes expiatórios mais do que precisava da verdade. Suas mortes não foram justiça, foram assassinatos judiciais, vestidos com as vestes da retidão, mas podres em seu cerne. No final, a única magia real nesta história foi a terrível alquimia que transformou o sofrimento inocente em poder político, que transformou a pobreza de uma família em prestígio de um governante, que tornou pessoas comuns cúmplices em crueldade extraordinária ao convencê-los de que monstros andavam entre eles. Os Pappenheimers morreram não porque eram culpados, mas porque sua inocência era inconveniente para aqueles no poder. E nessa verdade reside talvez a lição mais arrepiante de todas: que os maiores horrores não são cometidos por monstros, mas por pessoas comuns que foram convencidas de que a crueldade serve a um propósito maior. Lembre-se de seus nomes. Lembre-se de sua história. Lembre-se de que justiça sem compaixão não é justiça de forma alguma. É simplesmente crueldade usando uma coroa.